Olá, excelentíssimos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assassinato de John Granger. A trama começa quando no dia 25 de janeiro de 2012, John Granger, com então 32 anos de idade, deixou o seu apartamento, que ficava em Victoria Park, em Stockport, na Inglaterra, e dirigiu-se então a uma discoteca com o nome de Egerton Arms, que ficava em Manchester. Estando então na discoteca, algumas testemunhas disseram que ele foi visto a conversar. Dizem que ele sempre foi muito amigável, muito respeitoso e sociável, gostava sempre de conhecer pessoas novas e aproveitar a noite da melhor forma. Testemunhas afirmam que ele foi visto a conversar com 12 irmãos, Joseph e Anthony, Joseph com então 30 anos e Anthony com 31 anos. E também disseram que tanto os irmãos como John frequentavam aquela discoteca com alguma frequência, então não era a primeira vez que eles eram vistos lá na discoteca a divertirem-se, e também não era a primeira vez que eles eram vistos a conversar, a interagir de alguma forma. Mais tarde, por algum motivo que não foi revelado, os três decidiram ir então a um outro local, a uma outra discoteca, com o nome de Baker's Vault. Depois foram para a discoteca XXL, ficaram por lá durante algum tempo, até que um dos irmãos, o Anthony, foi expulso por despejar cerveja na pista de dança. Em condições normais, esta situação já oferece, não é? Algum tipo de risco. Agora imagina numa discoteca onde as pessoas naturalmente ingerem bebidas alcoólicas, estar ali a dançar numa pista de dança molhada, seria ainda mais perigoso. Naturalmente foi expulso, então como eles tinham formado um trio, eles acabaram por sair os três da discoteca. Por decisão dos três, eles decidiram terminar a noite de diversão e farra no apartamento de um dos irmãos, que era o apartamento do Joseph. As imagens das câmaras de segurança da discoteca registraram a saída dos três por volta da 1h45 da madrugada e foram vistos então a caminhar em direção ao apartamento do Joseph, que não ficava muito distante da discoteca, ficava mais ou menos uma distância de 300 metros. Depois de estarem no apartamento do Joseph, continuarem a consumir, por algum motivo não revelado até a data de hoje pelos dois irmãos, eles decidiram começar a agredir brutalmente o John. Atingiram, com a ajuda de um martelo, várias vezes a cabeça do John, desferiram golpes com facas várias e várias vezes, deram um tiro a um dos joelhos. Também as informações não dizem com exatidão se foi o joelho esquerdo ou direito, mas indica que foi um dos joelhos, e o remate final foi então dispararem a queima-roupa na sua cabeça. Depois de cometerem este crime bárbaro, naturalmente os irmãos precisaram de pensar em como se livrar do corpo. Eles pensaram em separar o corpo, desmembrar, colocar em sacos e tirar o corpo do apartamento. Inicialmente eles tentaram fazer uma decapitação com uma faca de serra, que não deu certo, e eles então utilizaram a ajuda de uma serra elétrica. Fizeram então o desmembramento do corpo, colocaram então os restos mortais em alguns sacos, e a cabeça do John foi colocada numa mochila e levaram então para um local que não era muito longe do apartamento do Joseph, em Wellington Street, e atearam fogo ao corpo do John. Não demorou muito tempo para que o jovem passasse pelo local, notasse as chamas e fizesse um comunicado aos bombeiros. Os bombeiros então foram ao local. Inicialmente não sabiam de que se tratava, e estando lá verificaram que era um corpo separado da cabeça, e o corpo também estava de alguma forma desmembrado. Então eles deram esta participação à polícia. Depois de terem deixado o corpo do John, eles deixaram o local e, por uma ironia do destino, uma coincidência, eles foram parados pela polícia, porque a polícia já tinha recebido um alerta que haviam dois jovens a agir de forma estranha pelas redondezas. Então não se sabe se eram exatamente os irmãos ou se haviam outros jovens que estavam a andar pelas redondezas, a agir de forma estranha, mas por coincidência a polícia parou, não é, a viatura, e os polícias começaram a fazer algumas perguntas aos dois irmãos, e por um instinto ou já prática, não é, tantos anos envolvidos com capturas e detenções, a polícia decidiu fazer algumas perguntas e os irmãos respondiam de forma nervosa, estavam bastante apreensivos,
e os polícias pediram que eles saíssem do carro para fazer uma vistoria e uma revista. No bolso do Anthony foi encontrado 6 cartuchos de espingarda e os tênis dele, que ele usava, que eram brancos, estavam cobertos de sangue. E depois disto, naturalmente a polícia queria saber mais sobre o que os jovens estiveram a fazer naquela madrugada. Eles foram colocados na viatura e estavam a ser conduzidos para uma esquadra mais próxima. Durante o trajeto, por uma outra coincidência, o rádio da polícia anunciou o crime reportado anteriormente pelo bombeiro, que encontrou um corpo carbonizado. Depois de ouvirem o rádio, os polícias, de alguma forma, por uma intuição, sentiram que os jovens estavam envolvidos de alguma forma ao crime cometido. Então levaram à esquadra mais próxima para começar a fazer então o interrogatório. E a polícia fez este link porque, como eu disse, o corpo foi deixado num local que não era tão distante de onde os irmãos foram parados. Então a polícia teve uma intuição que aqueles jovens poderiam estar de alguma forma envolvidos. Depois de algum tempo do interrogatório, a polícia ordenou que os irmãos os levassem até a casa deles para que fosse feita uma perícia e um estudo para verificar se tinha alguma pista e alguma coisa que eles pudessem relacionar ao corpo encontrado carbonizado. Então eles levaram a polícia até a casa do Joseph. No apartamento do Joseph, logo que a polícia entrou, atingidos com um cenário totalmente macabro, eles encontraram o chão coberto de sangue. Encontraram na banheira da casa de banho um martelo ensanguentado, uma faca ensanguentada, uma navalha, um serrote. Eles tinham deixado a roupa totalmente ensanguentada dentro da máquina, mas não chegaram a ligar a máquina. E a serra elétrica ainda estava ligada à tomada. Então, tendo esta pista deste cenário horrível, a polícia levou os irmãos já como suspeitos de forma direta a este crime, para que se fizesse alguma perícia, se fizesse a identificação do corpo, porque apesar do corpo que estava em chamas ter sido descoberto rapidamente, a polícia não conseguiu fazer a identificação do corpo, não é? Tendo em conta o rosto, o sangue da vítima encontrada no parque coincidia com o sangue que foi encontrado na casa do Joseph. Detidos então sem nenhuma fiança, sem a possibilidade de aguardarem o julgamento em casa, os irmãos foram então acusados por homicídio qualificado. A acusação então apresentou a falta de um álibi, as roupas e os tênis totalmente ensanguentados, os cartuchos da espingarda que foram encontrados então com o Anthony, que depois da balística fez então o link que coincidiu então com o disparo que o John tinha na sua cabeça. A cena do crime, ou seja, a casa do Joseph, que ainda estava praticamente montada, eles não conseguiram limpar devidamente o sangue, ainda tinha a serra elétrica, tinha o martelo, as facas e navalhas que foram usadas então para ceifar a vida do John. A acusação tinha tudo, tinha um caso sólido, bem estruturado contra os irmãos. O promotor Graham Reed, que foi o encarregado da acusação, disse que os 2 irmãos participaram ativamente do assassinato, da destinação do corpo, independentemente de quem executou cada ação. Já o investigador sénior da polícia inglesa, Andy Tattersall, disse, abre aspas, os irmãos Jenkins submeteram o John Granger a um ataque horrível, violento e cruel antes de atirarem na cabeça dele. O que seguiu foi nada menos do que macabro. O superintendente-chefe Chris Skikes, da divisão de Stockport da polícia da Grande Manchester, disse, abre aspas, a lacuna deixada pela morte prematura do Sr. Granger provou ser impossível de preencher, mas espero que esta sentença ajude os seus entes queridos a continuar com as suas vidas. Na audiência realizada antes do julgamento final, o Joseph negou ter algum tipo de participação na morte de John Granger, diferente do seu irmão Anthony, que confessou ter sim participado na crueldade que foi o assassinato do John. No dia 30 de julho de 2012, um júri da Corte de Manchester condenou então os irmãos à prisão perpétua, com direito à liberdade condicional. O Joseph poderá solicitar a liberdade condicional com no mínimo 32 anos de pena cumprida e o Anthony poderá solicitar com no mínimo 30 anos.
teve, uma redução de 2 anos pela confissão do Anthony. Esta notícia deixou alguns amigos e parentes do John Granger, totalmente devastados, porque eles disseram que o John teve uma infância muito difícil. Apenas temos estas considerações, não sabemos exatamente qual é a dificuldade do que se refere, se foi dificuldade financeira, se foi algum tipo de violência física, psicológica. Eles só dizem que ele teve uma infância muito difícil e ele cresceu sendo um jovem adulto problemático, razão pela qual ele também passou um bom tempo da sua vida adulta preso. Porém, depois dele ter sido solto, isto naturalmente antes de 2012, ele tinha um compromisso com ele mesmo em dar continuidade à sua vida, mas da melhor forma. Tentar levar uma vida digna, não voltar para a prisão e gerir os seus traumas, as suas angústias da melhor forma. E logo no momento em que ele decide dar a volta por cima, ele é surpreendido pelos amigos, conhecidos e morto de uma forma totalmente descabida. Até a data de hoje, os irmãos não dizem qual foi o motivo que os levou a tirar a vida do John. Eles basicamente não dizem nada, eles negam a responder esta questão. Relativamente às discotecas que eu disse anteriormente, lembrar que a última discoteca que eles foram vistos foi a XXL. A discoteca XXL é conhecida também mundialmente por ter o foco no público da comunidade LGBTQIA+. Então é antes conhecida como discoteca gay ou boate gay. Então, algumas pessoas têm a teoria que os irmãos eram homossexuais e tentaram de alguma forma fazer alguma brincadeira ou propor alguma relação com o John, e naturalmente ele negou, e por isso eles revoltaram-se e decidiram acabar com a vida do John desta forma tão tosca. É realmente muito estranho e mais estranho ainda eles até os dias de hoje não falarem sobre, não explicam o motivo, não dão pelo menos, não têm esta consideração pelos familiares, porque até hoje os familiares e os amigos do John têm esta dúvida, eles provavelmente vão morrer com essa dúvida, não sabem exatamente o que aconteceu, e o John naturalmente sentiu-se à vontade, sentiu-se confortável. As pessoas disseram que não era a primeira vez que eles eram vistos juntos e naturalmente eles foram expulsos, o Anthony na verdade, mas pronto. Os três decidiram abandonar a discoteca e ir para a casa do Joseph, que é uma coisa que ele fazia normalmente, não era um ambiente estranho para ele. Então, os irmãos decidiram acabar com a vida do John sem dó nem piedade, por um motivo que até hoje ninguém sabe. A família e os amigos do John basicamente já perderam as esperanças. Eles confortam-se com o facto dos irmãos estarem presos, terem a pena merecida, mas é uma coisa que eles já não têm tanta esperança que eles digam. E também, verdade seja dita, por mais que eles digam, isso não vai trazer o John de volta. Não sei se vai diminuir de alguma forma a dor que os irmãos, familiares e amigos sentem. Então, não sei exatamente a essa altura do campeonato qual é verdadeiramente a importância de se trazer à tona o real motivo. Então este foi mais um caso excelentíssimo, espero que vocês gostem. Deixem nos comentários caso tenham alguma informação extra sobre este crime. Deixem também sugestões dos próximos vídeos que vocês queiram ver aqui no canal. Não se esqueçam de dar um like, subscrever, ativar o sino das notificações e vejo-vos num próximo vídeo. Tchau, tchau!